Estamos de volta aqui na nossa academia virtual e hoje nós iniciaremos uma série sobre mitos e verdade, né? Alguns pensamentos, alguns lampejos de pensamento que têm circulado na rede, têm circulado por todos os lados na academia e que nós precisamos colocar esses pensamentos no crivo da verdade. Nós precisamos passar pelo crivo da razão para nós compreendermos, nós entrarmos em camadas mais profundas, né? É como um corte de cebola, nós não podemos ficar na superficialidade, nós temos que ir mais a fundo. Então nós estamos trazendo algumas vertentes do pensamento pós-moderno para que nós possamos aqui, nesse bate-papo, estabelecer a objetividade em relação a essas questões tão importantes. E nós iniciamos aqui com o pensamento do filósofo Roger Scruton, filósofo inglês, que diz que o relativismo moral é o primeiro refúgio dos canalhas. Relativismo é um dos principais pilares dessa era pós-moderna, onde se deduz que não existe absolutos morais, não existe verdade absoluta e que tudo que vivemos hoje é algo subjetivo. Cada um tem a sua verdade, então não existe algo maior, algo objetivo. Então cada um pode viver essa verdade. E Roger Scruton, ele coloca aqui que o relativismo moral é o primeiro refúgio dos canalhas. Vamos então a pensar aqui sobre algumas questões importantes, inclusive sobre hegemonia cultural. Nós já tratamos em outra oportunidade, falando a respeito do pensamento de Antônio Gramsci, onde ele coloca que as mentes precisam ser dominadas. Para que se tome o poder, a primeira coisa que deve ser feita não é o uso das armas, mas usar a cultura para transformar a sociedade onde todos possam pensar de uma forma igual, ou seja, um pensamento hegemônico, um pensamento dominante. Mas José Pedro Teixeira Fernandes, teórico português, ele diz que os rótulos contestados são apenas a face invisível de uma guerra cultural gramsciana em curso, onde triunfarão não as melhores ideias, nunca foi bem assim, mas as que conseguirem tornar-se hegemônica. Então essa é a faceta da guerra cultural que hoje nós vivemos, a questão da dominação das mentes através do chamado politicamente correto, onde a censura cada vez mais ela se transforma na polícia ideológica da hegemonia cultural. É preciso se pensar dentro dessa matriz. Se você sair fora dessa matriz, você vai ter problemas. Alguns pensadores chamam isso de a reprogramação mental, ou uma engenharia ou reengenharia social. E a ideia é exatamente o soft, né? Soft, para quem é na linguagem do computador, é exatamente um programa que é colocado dentro de um hardware, né, de um computador, e aquele programa ele vai ser o referencial, ele vai nortear todos os outros aplicativos. E é exatamente esse soft mental que se procura
colocar, que se procura implantar através de currículos, através de vários meios educacionais. Vejamos aqui que os códigos de valores e as regras de conduta social em que os indivíduos são socializados são fundamentais para a sua visão do mundo e, naturalmente, repercutem-se na sua visão política e na vontade de ação ou de inércia. O que isso significa? A gente precisa entender praticamente que essa reprogramação mental, essa reprogramação que leva as pessoas a pensarem conforme ao modus vivendi, o modo de dominação das mentes, onde esses indivíduos são socializados, né? Pascal Bernardin, um escritor francês, ele, no seu livro Maquiavel, Pedagogo, ele já relata esses fatores, ele já relata esse soft que estão sendo despejados dentro da educação, onde o objetivo, através dessa socialização, grave bem essa palavra, socialização é algo que essa terminologia é muito utilizada hoje, quando não se abre bem, não se coloca claro que o objetivo dessa socialização é justamente implementar uma programação mental, né? E essa reprogramação mental é colocada uma visão de mundo, né? Naquela pessoa que passa por essa inculcação ideológica. Isso vai se refletir na visão política, na vontade de ação ou também na inércia de não fazer nada. E aí existe outra terminologia que é muito utilizada nos nossos manuais, nos nossos currículos, é que nós, como professores, precisamos desenvolver uma consciência crítica. Você já deve ter visto bastante essa terminologia, consciência crítica. Mas quando nós falamos sobre crítica, nós precisamos pensar o que é crítica. Crítica significa que alguma coisa precisa passar por um determinado crivo. E aí eu trago aqui à sua memória uma peneira. Quando você, por exemplo, vai fazer, vai coar um suco de alguma coisa, geralmente o bagaço ele não passa apenas o suco, né? Então nós vemos aí que crítica é exatamente isso. Alguma coisa não passa pelo seu universo mental. Existe um crivo, mas aí surge o questionamento: esse crivo é seu ou esse crivo foi colocado em você? Quando nós falamos em essa consciência crítica, por trás dela, né, essas ideias objetivas que são criadas, não são criadas pela nossa mente, pela nossa autonomia de pensar. É por isso que eu coloquei essa imagem dessa caixinha, que essa consciência crítica é você pensar, né, é você raciocinar de acordo com essa caixinha, é você pensar dentro dessa caixinha. E muitas vezes pensar dentro dessa caixinha nos dá uma ideia de que esse pensamento crítico, esse crivo, essas ideias objetivas criadas, através das quais nós podemos fazer análise, fazer o julgamento, elas não são nossas. Essas ferramentas
nos são colocadas de uma forma muito capciosa. E, na verdade, essa consciência crítica é um pensar dentro da caixinha. Ainda nessa vertente pós-moderna, nós temos hoje algo que se chama a ressignificação do processo histórico. Os engenheiros sociais descobriram que mesmo fatos eles podem tomar uma outra interpretação, né? Veit, ele já dizia que desde que a linguagem é uma invenção cultural, o significado é finalmente uma construção social. Deixa eu explicar um pouquinho para você, né, essa salada de observação aqui, desse pensamento, é que dentro da vertente desconstrucionista, a linguagem é algo que é uma invenção cultural. E sendo uma invenção cultural, né, ela não é objetiva, ela pode ser criada, então algumas verdades também podem ser construídas, e nesse âmbito eles não têm nem um pouco, podemos dizer assim, consideração pelos fatos. Então nessa vertente entra até mesmo a história pode ser reinterpretada. Alguém já disse uma coisa interessante, que a história sempre é contada de um lado, e esse lado é o lado, né, daqueles que tentam negá-la. Eu coloquei aqui, por exemplo, esse filme A Negação, né? Esse filme foi uma resposta de uma escritora com relação a uma vertente que surgiu de negacionismo, que surgiu nesses tempos na Europa, no intuito de negar a morte de 6 milhões de judeus, né, através do nazismo. Vejam porque a que ponto nós chegamos hoje na questão dessa chamada ressignificação da história. E é algo muito perigoso, porque fatos não podem ser reinterpretados. Fatos são fatos. Existe até mesmo aquele pensamento muito sábio da sabedoria da cultura popular que diz: contra fatos não existe argumento. Por quê? Fatos, eles existem por si mesmos, são acontecimentos, eles existem, eles são palpáveis e não podem ser reinterpretados. Nessa vertente, vejamos o que diz aqui Michel Foucault. Michel Foucault é um dos principais filósofos desconstrucionistas. Ele diz o seguinte: os dispositivos sociais para construir uma visão abrangente da história e para reconstituir o passado como um desenvolvimento contínuo e paciente deve ser sistematicamente desmantelado. Então, Foucault está sugerindo aqui, né, que essa visão de fatos da história é possível ser desconstruída, e em nome disso você começa a ver com as chamadas políticas afirmativas, onde elas colocam pessoas que foram chamadas assim, violadas, né, durante o período histórico, racismo e tantas outras minorias que segundo essa visão sofreram repressão, né? Eles começam a contar a história ao seu bel prazer. Muito bem, nós ficamos por aqui, mas antes de você assistir, antes de você concluir esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa fazer. Muito obrigado
e até a próxima aula.